Graça e paz a todos. Está começando mais um programa EBD em Foco. A lição de hoje é uma lição muito importante, a lição de número 5, que diz o tema Santidade ao Senhor. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanham neste nosso canal, o canal EBD em Foco. Lembrando que a partir de hoje o material está disponível no nosso vídeo, e se você não conseguir acessar pelo vídeo, deixe o seu e-mail ou o seu telefone que eu estaria enviando para te ajudar, te auxiliar na Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer um estudo hoje simples, rápido, objetivo, lembrando que a EBD, quem vai dar aula é você, professor e professora. Eu estou aqui fazendo um subsídio, estou te dando uma ajuda para tentar contribuir com o seu estudo, com os seus alunos. Lembrando que, como de costume, vamos ler o texto áureo que se encontra no livro de Levítico, capítulo 20, versículo de número 26, que diz assim: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Verdade prática nos diz assim: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Lembramos também que temos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Levítico, do versículo 1 ao 10, no seu capítulo 20. Lembrando que é muito importante você ler com seus alunos e também conscientizar a todos que temos o nosso objetivo geral, onde temos que alcançar um êxito máximo, ou seja, alcançando um norte para nos proporcionar uma aula muito proveitosa, e eu creio que em Cristo Jesus a sua será. Lembrando também que temos os objetivos específicos, os 3 objetivos específicos, que você lendo, você vai traçar uma aula e vai ser uma aula abençoada. Eu gostaria de lembrar vocês, como já havia falado, aqui é uma aula, uma pré-aula, um vídeo que vai te auxiliar. A aula mesmo em si, quem vai dar essa aula vai ser você. E lembrando que aqui a gente vai trazer um conceito rápido, prático, sobre santidade. O que é santidade? Um conceito que você, se você assim aprover, você vai passar para os seus alunos. Lembrando que aqui a gente tem vários tópicos nessa lição. Só que não podemos assim nos apegar à revista, porque você vai fazer isso na sua escola bíblica. O que devemos fazer é o que? Acrescentar algumas coisas para o seu conhecimento, alguns exemplos, assim como trouxemos hoje aqui, exemplos explicativos que vai elucidar mais o que significa, o que Deus queria com a santidade, ou seja, santificar o povo, trazendo o povo para Ele. Então devemos levar em consideração que no nosso texto áureo, e ser-me-eis santos. Deus quer que a gente seja o quê? Santo. Porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Aqui já está uma explicação muito fundamental para a nossa aula. E separei-vos dos povos para serdes meus. Ou seja, essa separação, esse chamado de Deus para separação, quando Deus separa a gente dos costumes do mundo, das práticas do mundo, o que Deus está fazendo? O que a gente está fazendo quando a gente aceita esse chamado de Deus? A gente está nos separando das práticas do mundo. Como assim separar? Aqui até o próprio escritor da revista, o pastor Claudionor de Andrade, ele nos elucida aqui, Em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentio entre os demais gentios, quando foi chamado por Deus, mas intimamente, novamente por Deus em Harã, obedeceu de imediato o chamado de Deus. Ele creu em Deus e foi justificado. Em Romanos capítulo 4, versículo 3, foi exatamente aí que começou a história de Israel, o povo santo do Senhor. Então foi através desse chamado que Deus chamou Abraão. Quando Deus fala, sai da tua parentela, Deus envia Abraão. Abraão atende esse chamado, mesmo sem saber qual era o destino final. Mas Deus só quis chamar Abraão para fazer dele uma nação, um povo santo. Multiplicar
a descendência de Abraão, foi um chamado, promessa. Deus fez maravilhas através de Abraão. Então Deus chamou Abraão. Vocês sabem que através de Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó. Muito importante, porque a gente vai falar sobre Jacó. Jacó, que posteriormente veio a se chamar Israel, quando Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Você já deve fazer uma ligação. O povo que Deus chamou, o povo de Israel. De Israel, ou seja, de Jacó, nós sabemos que saiu 12 tribos. E dentre esses 12 filhos de Jacó, tinha um filho por nome de José. José, esse homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, um homem abençoado, sábio, desde quando era jovem. Só que o que aconteceu? Seus irmãos o venderam como escravo. Só que muitas vezes eu queria falar para você, quando o diabo tenta traçar algo para ceifar a sua vida ou tirar o seu chão, Deus lembra que nós somos cidadão do céu. E o chão não é o nosso limite, o céu é o nosso limite. É a nossa área, o nosso território, porque também somos cidadãos do céu. Então devemos lembrar que quando aconteceu esse fato, esse ocorrido, José, ele foi parar aonde? No Egito. José, um homem íntegro, ele viveu no Egito, mas o Egito não fez parte do coração dele. José andou no Egito, mas o Egito não dominou José. Então devemos entender que José foi para o Egito. Lembramos do episódio quando o faraó teve aquele sonho dos 7 anos de prosperidade e os 7 anos de fome. O que aconteceu nesses 7 anos de fome? O povo de Israel estava perto de passar privação. Aí para onde eles foram? Para o Egito. Os irmãos de José, juntamente com seu pai Jacó, atrás de provisão, e juntamente com ele todo o seu povo e família foram aceitos no Egito. E sendo aceitos no Egito, eles viveram lá e cresceram sua descendência, multiplicou a sua descendência, e por multiplicar a sua descendência foi crescendo em número muito espantoso e assustador. E foi passando de geração, um faraó que conhecia José, outro faraó, até chegar numa situação onde que o faraó em exercício não conhecia mais José, por ter se passado muitos anos, só que o povo de Israel se multiplicava. O povo de Israel foi feito escravo no Egito, mas mesmo assim crescia. Igual o omelete, quanto mais bate, mais fica melhor, mais aumenta, mais ganha volume. Foi o que aconteceu, e o povo de Israel cresceu em número, assustando assim o faraó da época, que colocou uma determinação de todo filho nascido, todo filho homem, varão, deveria ser exterminado. E acontecendo isso, Moisés ainda conseguiu ficar escondido, ou seja, sua família escondeu ainda ele, bebê, por 3 meses. Até acontecer tudo o que a gente sabe que aconteceu, foi largado no cesto, colocou no cesto e foi largado perto foi na margem do rio. Quando colocou ali, ele foi encontrado, viveu no palácio, todos sabem, ou seja, até ter aquele chamado onde Deus chamou, já tinha traçado um projeto na vida de Moisés, e chamou Moisés para liderar um povo esse enorme, só que qual que era a incumbência de Moisés? Tirar o povo de Israel do Egito. Ele conseguiu tirar o povo de Israel do Egito. Só que ele tirou o povo de Israel do Egito, só que ele tinha que fazer o quê? Tirar o Egito do povo de Israel. Seus costumes, seus conceitos, seus preconceitos que o povo adquiriu por morar numa terra idólatra, numa terra pagã que tinha vários costumes, tinha vários deuses que eles adoravam, e o povo se acostumou. Foi um povo abençoado por Deus, Israel, mas o chamado que Deus tinha na vida de Israel, no povo de Israel, de trazer o povo de Israel para perto, foi através de quem? Deus usou Moisés, um servo abençoado. Deus abençoou Moisés a conduzir esse povo de Israel. Só que ele tirou Israel do Egito.
Deus abençoou, Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Aquele episódio maravilhoso onde o mar se abriu, o povo passou. Só que o povo reclamava. Quando Deus dava uma bênção, eles esqueciam dessa bênção e começavam a lembrar do quê? Do Egito. Por que nos tiraste do Egito? Lá comíamos para morrer aqui no deserto? O povo não me esquecia. Só que aqui eu gostaria de trazer um exemplo para vocês. Eu trouxe aqui 3 recipientes, simbolizando o quê? Deus, nesse recipiente, o Egito e Israel. Olha que importante. Qual que é o projeto de Deus? Tornar o povo santo. Chamou o povo para ser santo como ele é santo. Mas entre Deus e o povo de Israel tinha o Egito, que simboliza o pecado. O povo de Israel saiu do Egito. Só que, infelizmente, certos costumes do Egito entraram em Israel, contaminando Israel. E por entrar certos costumes, qual era o chamado de Deus através de Levítico? Deus instituiu normas, determinações, leis e estatutos para quê? Para fazer o povo santo, um povo abençoado. Mas os costumes do Egito imperavam e o pecado entrava no povo de Israel quando adoraram imagem de escultura, fizeram bezerro de ouro. Só que Deus, ainda com um propósito maravilhoso, através dos sacerdotes, através dos levitas, que tinha aquele trabalho, aquela incumbência de trazer a purificação para o povo. Então Deus chamando através dos levitas, através do sacerdote, o trabalho de Deus era fazer o quê? Limpar o povo. E entrando mais de Deus no povo, tirava o pecado. Tirava o pecado. Esse exemplo é para você entender mais ou menos o que simbolizava. O Egito simbolizando o pecado, o trabalho de Deus no povo de Israel. E o povo de Israel tinha que ser santo como Deus é santo. Muito importante para você entender. Esse era o trabalho de Deus, ou seja, Deus chamando ao versículo: e ser-me-eis santo, porque eu sou santo. E separei-vos, ou seja, tirei. A minha intenção é tirar você dos costumes do Egito. Daniel viveu na Babilônia, mas a Babilônia não viveu em Daniel. Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Nabucodonosor, colocou o nome deles de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viveram na Babilônia, mas a Babilônia não viveu neles. Então devemos entender que Deus chamou a gente, separou a gente para ser santo. Tinha povos que o povo oferecia os filhos como sacrifício. Matavam-se filhos. Hoje isso é diferente. Mães estão abortando seus filhos. Pais estão fazendo o que? Não estão dando uma educação digna para os seus filhos, ensinando o caminho que deve andar, que a Bíblia nos ordena, nos determina que devemos ensinar o nosso filho no caminho que deve andar. E foi essa a intenção de Deus em Levítico para com o povo. Vê como que é importante esse exemplo aqui, esse pequeno exemplo que eu trouxe aqui para você. Importante você, professor, se quiser fazer esse exemplo com seus alunos. Às vezes a gente tem aquele pensamento, só que às vezes através de um exemplo a gente consegue entender qual que é o trabalho de Deus. Só que há um tempo atrás, já na época de Jesus, eu lembro o episódio quando Satanás tentou Jesus. Quando Satanás tentou Jesus, Satanás ele ofereceu o pecado para Jesus. Só que olha o pecado em Jesus, não contamina Jesus. Só que aí quando Jesus pegou e deu a vida dele por nós na cruz, olha qual que é a intenção de Jesus, ó. Tirar o pecado das nossas vidas. Então, olha a importância da santidade. A santidade não é você falar, você está fazendo isso, está errado, aquilo está errado. É quando você, através do Espírito Santo, recebe o toque de Deus de fazer o quê? De se separar dos costumes do mundo. Não é você se separar das pessoas, não.
É você pegar e viver com as pessoas, mas ser exemplo para elas. Através do seu testemunho, você dizer: eu sou separado. Não que você é melhor do que ninguém, nós não somos melhor do que ninguém. Mas o nosso papel como cristão é ser a luz no mundo. Somos o sal da terra. Não somos melhor do que ninguém, mas devemos viver uma vida separada para Deus. Deus chamou você. Você que é professor, está dando aula na escola dominical, você tem um chamado, Deus separou você para ensinar a palavra, assim como Deus separou os sacerdotes, os levitas, para ensinar o povo de Deus a sua lei, os seus estatutos. Só que lembrando que hoje temos quem? Um sumo sacerdote que é Cristo, que morreu na cruz, pecado nenhum entrou nele, como a gente aqui deu esse exemplo, porque ele é puro, ele é santo. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele fala aos santos que está, ele está falando aos separados, às pessoas que foram escolhidas por Deus. Você é escolhido de Deus. Então você é separado. Deus tem um propósito nas nossas vidas. E esse propósito ele é concretizado através do quê? Da separação. Ou seja, da consagração. Deus consagrou a gente para um ministério. Deus chamou a gente para fazer um papel de sacerdote, como era feito naquela época, trazer a verdade para o povo. E a verdade, a Bíblia nos fala, Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo, o sacerdote, ensinava a verdade para o povo de Israel, para trazer o povo de Israel para perto. E nós, como sacerdotes hoje, do sacerdócio real de Cristo, nós como sacerdote, a nossa função é fazer o quê? Paulatinamente pregar a palavra de Deus, ensinar a verdade, trazer o conhecimento que Deus, ele é santo, e assim como ele é santo, ele quer de nós o quê? Uma santidade. E olha o tema da lição aqui, que é muito importante, ó. Santidade ao Senhor. Eu gostaria que vocês fizessem isso. Faz esse exemplo na sua sala de aula. Ensina os novos convertidos. Qual que é o papel? Aquele discipulado, a gente tem que ter aquele discipulado, ensinar as pessoas com exemplos. Essa é a finalidade da EBD em Foco. É trazer um conteúdo a mais. Não que fuja da palavra de Deus, que esteja dentro da palavra de Deus, mas um conteúdo para auxiliar você. Lembrando que as nossas aulas, os slides dessa aula, as páginas dessa aula, eu fiz o que? Um PDF, um arquivo em PDF para quem? PowerPoint, para estar ajudando você, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Você pode pegar esse arquivo aí gratuitamente para auxiliar você a dar uma aula abençoada por Deus. Lembrando, se você está gostando das nossas aulas, curta, compartilhe, que é muito importante, porque a sua curtida, o seu compartilhamento nos mostra que estamos no norte certo, estamos numa direção certa. E se você não gostou, pode deixar o seu dislike, que a nossa intenção é trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Espero ter ajudado, espero ter cooperado. Se vocês quiserem saber os materiais que eu usei para fazer esse exemplo aqui, eu vou passar para vocês nos comentários. Vocês podem comentar, comenta, que é muito importante para a gente continuar com um canal abençoado. Comenta, eu vou estar passando qual que foram os materiais que eu usei para você trazer, se você quiser, na sua Escola Bíblica Dominical, um exemplo para elucidar a sua aula e deixar uma aula abençoada por Deus.